Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meus irmãos. Estamos no nosso retiro quaresmal. Estou utilizando esse livro aqui, ó, A Luta de Cada Dia, do Márcio Mendes, da Canção Nova. Ele tem sido o nosso roteiro. E hoje temos o tema, o dom do arrependimento. Já separei a sua Bíblia, já separe o seu caderno. Mesmo que você não tenha o livro, você pode fazer anotações no seu caderno. Hoje, como nós vamos falar de arrependimento, você pode fazer uma reflexão em cima sobre isso. Você tem dificuldade de se arrepender? Você precisa se arrepender de algo? O que te leva a se arrepender? Então, diante do tema, você também pode ir criando perguntas para você responder. Isso também é uma maneira de a gente entrar no tema, né? Mergulhar no tema. Então, fica a dica. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, diante desse tema de hoje, que vai falar do arrependimento, eu já quero me colocar na Tua presença e já pedir, quebranta o meu coração. Quebranta esse coração que muitas vezes é duro, exigente, rígido, resistente a liberar o perdão, a dar o perdão, a reconhecer que errou, a reconhecer que pecou. Por isso já quebra as minhas resistências, Espírito Santo. Já quebra tudo aquilo que no meu coração é resistência, já vira uma muralha. Uma muralha que não quer cair, que não quer ser derrubada. Dai-me a graça de me arrepender de pecados passados, de pecados cometidos, de pecados não confessados, por vergonha, por achar que Deus não vai me perdoar, por achar que eu não sou digna, ou simplesmente porque eu não reconheço que é pecado. Me quebranta, Espírito Santo, é que eu te peço hoje, que nesse retiro o meu coração venha sendo quebrantado a cada dia venha sendo curado e moldado por Ti, Espírito Santo, é o que eu te peço. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a leitura que vai nortear é 1 João, capítulo 1, do versículo 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Jesus nos chama a voltar a Deus de todo o coração e fazer penitência, o que Ele pretende vai muito além de mudanças na aparência. Deus não se contenta apenas com as obras exteriores, como o jejum, a esmola e as mortificações. Ele quer que primeiro, lembra disso aí, bote aí no seu caderno. Jesus quer que primeiro aconteça o mais importante, ou seja, que haja mudança do coração, a penitência e a conversão interior. Se o íntimo da pessoa não muda, de nada adiantam suas palavras, fazer sacrifícios, participar de atividades religiosas ou qualquer outra obra que pratique nesse sentido. A nossa mudança, ela é completa, mas é claro que tem um início. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, que você conhece o seu amor, que você conhece a sua misericórdia, vem o arrependimento. O arrependimento dos pecados, daquilo que você fez, da vida que você estava tendo, das escolhas que você estava fazendo. Então você tem esse confronto com você mesmo, de olhar para você e ver assim, nossa, isso aqui não agrada. Só que no primeiro momento a gente não vê 100%, a gente vai vendo coisas. Por isso que é importante a gente caminhar, que ao longo do caminho Deus vai curando, Deus vai mudando, Deus vai convertendo. A nossa conversão é diária. Aquilo que eu precisei mudar lá atrás, hoje, de repente eu não cometo mais, mas tem outras coisas que eu cometo. Tem outros deslizes. Então, a todo momento a gente precisa se converter.
Então, a primeira mudança, ela acontece no coração, que muda ali o sentimento. Você começa a tomar consciência de que, opa, isso aqui tá errado, isso aqui que eu faço não tá legal, isso aqui precisa ser tirado da minha vida. Então, é a primeira mudança. Com isso vem a penitência, ou seja, o querer se confessar, o querer mudar de vida. Porque se eu não mudo, foi só um momento. Foi só uma emoção. E a nossa fé não pode ser baseada na emoção. É preciso ter penitência, o firme propósito de me confessar e mudar de vida. Quando nós vamos a um encontro, a um retiro, quando nós vamos, seja que for, ou tá ouvindo uma live, rezando na madrugada, rezando o rosário, rezando o texto da misericórdia, enfim. Quando eu tô ali, eu preciso ir aos poucos, conforme eu vou orando com aquele missionário, com aquele instituto, com aquele padre, aquelas palavras precisam entrar na minha vida e mudar as minhas atitudes. Porque senão eu só vou estar ouvindo e vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Então eu preciso querer. Preciso ter essa penitência, essa mudança, né? E por fim, a conversão interior. Não posso só me preocupar com o exterior. O exterior pode estar muito bonitinho, mas e o interior? E aí é que vai entrar a questão de liberar perdão, a questão de não guardar mágoa, a questão de não ficar guardando raiva, ficar cometendo fofoca, esses pecadinhos aí que atrapalham todo mundo, né? Continuando aqui na leitura. A verdadeira conversão, o arrependimento sincero, é uma firme decisão de voltar para Deus com tudo que somos e temos. É o retorno do filho pródigo aos braços do Pai. Ser inteiramente do Senhor Deus requer a vontade e a determinação de sair das trevas, do erro, para a luz do Espírito Santo. Eu não sei se você já fez essa experiência. Nós estamos na quaresma e isso é bem propício. De você olhar para a sua vida e começar a fazer uma revisão. Sabe aquela revisão que a gente faz? Eu não sei se vocês fazem isso, mas sempre quando chega o final do ano eu faço uma revisão do meu ano. E na quaresma a gente é convidada a fazer uma revisão da vida. E o Espírito Santo tem soprado isso muito forte no meu coração e eu quero partilhar isso com você, que pode ser que você também precise fazer isso, né? Essa análise de olhar para dentro de você e ver o que realmente eu preciso mudar, o que realmente eu preciso romper, deixar de fazer, quais são os hábitos ruins que eu tenho. Sabe essa autoanálise? Isso é muito bom. E como a gente está num tempo propício, justamente para a gente ir tendo material para levar para a confissão, que tal? Que tal você começar a fazer isso? A analisar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas decisões. Eu sei que é muita coisa, né? Por isso que vai precisar de tempo para ver com profundidade. Nós fomos motivados pelo desafio de fazer silêncio. Então Deus vai falar. Às vezes a pessoa reclama que eu fiz silêncio e Deus não falou comigo. Mas aí, o que Deus falou, você quis ouvir? Porque às vezes o que Deus falou não era o que você queria ouvir. Aí você fica assim, né? Fingindo que nem ouviu. Tem essa também. Às vezes Deus nos confronta de tal modo que Ele quer uma atitude, né? A atitude da conversão. A atitude de conversão que cada um precisamos ter. Continuando aqui. Quando alguém sente no mais fundo de sua alma o quanto Deus o ama, seu coração estremece de horror pelo pecado. Então passa a ter receio de ofender a Deus, pois não quer de modo algum ser separado dele outra vez. É isso que a conversão nos provoca. Ela provoca em nós essa mudança a tal ponto de a gente, em tudo que for fazer, a gente não quer desagradar a Deus. A gente não quer manchar o seu nome. Por isso é muito triste quando eu vejo alguém da caminhada que caiu. Não é simplesmente, ai, nossa, que feio, fulano era tão santo e caiu. Não, é porque ali eu sei que Jesus ficou muito triste. E que se eu não vigiar, eu posso fazer coisa pior.
E que se eu não olhar para mim, só ficar achando que o outro é que vai cair, que o outro é que tem pecado, eu esqueço que eu também tenho. E que se eu não vigiar, eu posso fazer coisa pior. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós. Quando a gente faz essa autoanálise, é olhar para dentro de nós. A gente tem muita inclinação de olhar para o pecado do outro, para o mal do outro. E hoje a gente está sendo chamado a isso, a fazer essa autoanálise, para que a gente possa se preparar para a confissão. E hoje aqui o Márcio vem trazer algumas dicas que eu quero trazer para vocês. Para que uma confissão produza bons frutos, precisamos colaborar para que isso aconteça. E devemos fazer um exame de consciência. E devemos fazê-la bem feita, atentos a algumas coisas necessárias. Então o card vai aparecer para você, ó. Primeira coisa, fazer um exame de consciência sincero e profundo diante de Deus. Estar arrependido de verdade por ter ofendido a Deus e ao próximo. Estar firmemente decidido a não pecar mais e a se converter. Como eu disse, não adianta eu me confessar e não querer mudar. A confissão nem é válida. Confessar-se de modo direto, sincero e claro a um sacerdote. Confissão não é atendimento, não é conversa, é chegar lá e contar o pecado e pronto. Não tem necessidade de você querer se confessar durante 1 hora, a não ser que você vai fazer uma confissão geral. Mas no comum, a confissão tem que ser direta ali, ó, rápida e ligeira. E por último, fazer a penitência conforme o padre estabelecer. Então, é preciso sim cumprir a penitência que o padre der. Se ele pediu lá rezar 1000 Ave Maria, você reza as 1000, né? Claro, ele não vai pedir isso. Mas cumprir fielmente a penitência que o sacerdote der. E para a gente fechar a nossa formação, esse momento de oração, quero trazer mais uma vez aqui a passagem de 1 João, capítulo 5, versículo 17, que diz: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Para você descobrir se cometeu pecado mortal ou não, basta observar o seguinte: pois para que o pecado seja mortal é preciso. Lembra? A igreja orienta que a gente faça o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Então, tem diversas opções na internet ali, o exame de consciência que você pode olhar, ou como eu já tinha dito, os livros do Freio, do Hess, de planejamento, mas você acha esse material na internet. Mas pecado mortal é todo aquele que ofende os mandamentos. E os pecados veniais são aqueles de sentiu raiva, fez uma fofoca, falou mal de alguém. São esses tipos de sentimento. Mas para que a gente tenha certeza, o Márcio trouxe aqui 4 dicas para que a gente analise se o nosso pecado ele é mortal ou não. Então, a primeira, ter conhecimento. A pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Ou seja, eu roubei alguma coisa, não, mas eu sei que roubo é um pecado. Então, se eu tenho essa consciência, eu estou pecando. Segundo, dar o consentimento. A pessoa teve tempo para pensar a respeito e escolheu conscientemente cometer o pecado. Ah, eu fui roubar. Ah, mas acho que eu não vou roubar não, porque eu sei que isso é pecado. Então, eu tive a consciência de não cometer. Agora, se eu cometo aquilo, eu pequei. Terceira dica, não ter sido obrigado ou constrangido. Somente comete pecado quem é livre para fazê-lo. Uma vez que eu tenho a liberdade e uso ela da maneira incorreta, eu pratico o pecado. E por último, ter feito algo grave, ou seja, significa que o ato que praticou é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e da igreja. Então, é só você olhar e analisar se diante das suas faltas, se diante daquilo que você tem cometido, está dentro dessas dicas. Se está, então você cometeu um pecado mortal. Então isso é um perigo? Sim. Se a gente morrer em pecado mortal, a gente vai para o inferno. Mas qual é a saída? É buscar a confissão. Por isso, já no início dessa nossa caminhada, desse nosso retiro, o Márcio já vem nos motivar. A gente já começar a se preparar a fazer a nossa confissão. Para que você não deixe lá para o final da quaresma, amém?
Então, fale com o Senhor e responda diante dele a seguinte pergunta: quando foi a última vez que me confessei? O que me impede de buscar este sacramento mais frequentemente? Como a confissão tem impactado minha vida espiritual? E quais são meus maiores medos ou hesitações em relação à confissão? Então, diante dessas perguntas, responde aí no seu caderno de oração, faz essa meditação, abre aí o seu coração, o caderno é para isso, é para você rasgar o seu coração e escrever, porque Deus vai falar, Deus vai mover. E o desafio de hoje é fazer um exame de consciência profundo e planeje participar do sacramento da reconciliação nos próximos dias. Se possível, marque uma data específica para a sua confissão. Então já se prepara, meu irmão e minha irmã. Já vá preparando. Ó, a gente está apenas no 4º dia e nós já estamos sendo provocados a nos confessar. Então, não fica adiando. Se Deus está falando é porque Deus quer nos alertar. Deus quer que a gente seja com o nosso coração limpo e curado. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo, Tu que viestes para chamar os pecadores e não os que se acham justos e perfeitos, dai-me a graça de reconhecer meus pecados, a coragem de confessá-los e a força para abandoná-los, que eu possa experimentar a alegria do Teu perdão e a paz que só Tu podes dar. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se de uma coisa. Independente do pecado, sempre vai existir perdão, uma vez que eu tenho o coração arrependido. Independente do pecado, Deus quer um coração arrependido, amém? E a frase de hoje é de São João Paulo II. A confissão é um ato de honestidade e coragem, um ato de confiar-se além do pecado. A misericórdia de um Deus amoroso e perdoador. Ai, gente, como é bom saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso. Amém? Amém. Se você tiver com alguma dúvida sobre confissão, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu oriento você. Mas você acha material muito bom da comunidade Shalom sobre confissão, comunidade Canção Nova. Você acha materiais muito bons. Se você procurar lá, confissão, comunidade Shalom ou Canção Nova, você vai achar artigos sobre isso, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a nos preparar já para a confissão. E mesmo que você esteja assim, mas Alessandra, tem anos que eu não me confesso. Deus está esperando a cada um de nós, ansioso para nos abraçar com seu amor e perdão. Independente de quanto tempo, como eu disse, basta que estejamos com o coração arrependido, amém? Que Deus te abençoe, que Jesus possa abençoar a nossa decisão de não mais pecar, amém? Fique com Jesus e até segunda-feira. Amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de descansar, dia de recuperar o fôlego, o ânimo. E eu quero te dar uma dica. Sempre aos domingos nós não vamos ter meditação, e também quem está fazendo rosário também não tem rosário. Mas assim, convido a você neste domingo, né, sempre nos domingos, você fazer uma reflexão sobre a sua semana. Então essa semana está curtinha, então você pode pegar as suas anotações desde quarta-feira. Então, quarta, quinta, sexta e hoje, sábado. Pegue aí as suas anotações, medite, o que ficou mais forte para você, faça aí uma autoavaliação. Isso também vai ajudar no nosso crescimento, na nossa caminhada, amém? Então, até segunda, se Deus quiser, e amanhã aí temos um vídeo, porque não para, né? Todo dia é dia de Bíblia. Então, fique firme no seu desafio da Bíblia, para que a gente possa se alimentar da palavra de Deus, amém? Fica na paz.